o Senhor. Sobrevivemos ao calor? Tem alguém sentindo frio aí? Não? Graças a Deus por isso. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos propiciado estar reunidos no seu nome e desfrutar de ar-condicionado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nenhum amém, gente? Oxe, domingo que vem a gente deixa o ar desligado para ver se o pessoal fica um pouco mais animado. Não, brincadeiras à parte, irmãos. Chegou o momento de a gente ouvir a mensagem do Senhor e eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez para a gente falar de novo com o Senhor. Deus, chegamos a esse momento tão especial do culto, momento onde o Senhor falará diretamente aos nossos corações. Usa, Senhor, cada detalhe dessa mensagem para que as nossas vidas sejam de fato reconstruídas pelas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como já sabemos, estamos na série Tempo de... Vamos tentar de novo. Estamos na série Tempo de Reconstruir. Uma jornada de aprendizado sobre como Deus nos chama para a restauração. Já falamos sobre o chamado para reconstruir, olhando lá para a história de Neemias, e vimos que o primeiro passo para qualquer recomeço é enxergar a realidade e entender o chamado de Deus para então começarmos a agir. Depois, falamos sobre a importância da fé e do compromisso na reconstrução, entendendo que não basta só ver o problema, é preciso agir com confiança aonde? Na boa mão de Deus que vem em nosso favor. Hoje pela manhã, vimos com o pastor Paulo ainda sobre a certeza de que Deus é fiel para fazer a sua glória brilhar através de nós, como no poder de Jesus Cristo, onde se expressa a glória da segunda casa. Agora, avançamos mais um passo nessa caminhada e falaremos sobre algo que é extremamente essencial: a restauração que Deus opera em nossas vidas e na nossa igreja. E nesse sentido, quando paramos para, de fato, olhar de fato para o que Deus já fez no passado, eu e você conseguimos encontrar de verdade forças para a gente não só prosseguir, mas para trazer à memória o combustível necessário para continuar confiando em Deus. Quero te convidar então, meu irmão, minha irmã, a nos moldes do nosso futuro trabalho de núcleos, tem novidade aí vindo por aí, nossos encontros semanais, e treinando. Então, você que tem o seu caderninho aí para anotar, é agora a hora. Você que não tem o seu caderninho, que é mais moderno, tipo o Marcelo, que trabalha com tecnologia, você vai puxar o seu mega celular e vai abrir um bloco de notas ou uma pasta para você poder fazer as anotações. Anotações das pregações. Para quê? Para refletirmos sobre elas durante a semana. Para aplicarmos essas coisas à nossa vida, no cotidiano, na segunda-feira, quando você já saiu da igreja, já retomou a sua história, você poder se lembrar do que foi apresentado. Principalmente, irmãos, naqueles pontos que possam abençoar a sua vida, mas também para além da sua vida, abençoando as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, pessoas que podem ser abençoadas quando você pode chegar e simplesmente dizer: lá na igreja a gente falou sobre isso esse domingo, a mensagem foi sobre o personagem tal, e a prova de como Jesus atuou na vida dele. Dito isso, vamos então para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é, anota aí por favor, nosso tema de hoje é: quando Deus restaura a nossa sorte. Para mergulhar nesse assunto, te convido a explorar o Salmo 126, um cântico que exalta a restauração divina, mostrando como Deus transforma lágrimas em alegria, como Deus conduz o seu povo nesse processo de renovação. Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do Salmo 126 na versão da NVI. Salmo número 126. Diz assim a palavra do Senhor:
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 faz parte dos chamados cânticos de romagem. O que é isso, Felipe? Os cânticos de romagem são uma coleção de 15 salmos dentro de todo o livro de Salmos. São dos Salmos 120 até o Salmo 134. Salmos que eram cantados pelos israelitas enquanto subiam para Jerusalém nas festas anuais. Eles cantavam durante o processo de viagem até chegar ao grande momento no templo. Esses cânticos reforçavam a identidade do povo de Deus, traziam à memória as promessas de Deus no passado, de maneira que seus corações eram então aquecidos por essas promessas. Seus corações eram preenchidos por esperança e alegria do céu, apesar da distância da viagem percorrida, do calor da viagem, das despesas da viagem e até dos medos de ladrões e criminosos no caminho. A gente está falando aqui, irmãos, eu não sei quanto tempo você leva para chegar na igreja, mas eu moro do lado de lá e de carro para cá eu levo 10 minutos, se eu não pegar nenhum assim, mais lento no caminho, fechando a estrada. Mas leva 10 minutos para chegar. A gente está falando de pessoas que tinham que viajar uma semana antes, às vezes mais dias, para poder se aproximar do templo, de tão longe que as pessoas vinham. Sem falar de todos os perigos do processo. Porque viajar num período que não tem luz, você tem que parar numa cidade. Senão, você está se colocando em risco. Está colocando a sua família em risco. Andar sem luz pelas ruas, não tem poste, não tem tocha, não tem nada. Nesse canto, o salmista celebra o grande ato da restauração divina, provavelmente relacionado lá ao período da volta do exílio babilônico, após já terem vivido 70 anos de cativeiro. Os judeus então se reúnem e celebram a permissão de retornar para a sua terra, como a gente viu em Esdras, como a gente viu em Neemias, como a gente falou hoje de manhã sobre o profeta Gil. Muitos já tinham se adaptado à Babilônia e já tinham se acostumado com aquela vida, o Babylonian Way of Life, o jeito babilônico de viver, e não quiseram voltar para Jerusalém, preferiram continuar vivendo na Babilônia. A Bíblia também nos diz que outros queriam voltar e se dispuseram a voltar, mas eles queriam trazer tudo que eles aprenderam na Babilônia agora para Jerusalém. Vamos viver essa cidade aqui na nossa cidade. Outros, embora motivados pelo retorno e como vimos pela manhã, ansiosos pela reconstrução do templo, não tinham recurso suficiente, nem gente suficiente para trabalhar. Mas foi dentro desse povo, com várias cabeças, várias perspectivas, que o Senhor fez emanar esse canto de alegria. Olhem para o passado, se lembrem do que eu fiz. E cantamos essa música que a gente leu, do Salmo 126, em diversas melodias diferentes. Eu gosto muito daquela que diz: a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Cara, essa música é incrível. Não tem como você cantar essa música e ficar triste. Cara, essa música é demais. É para encher o coração de alegria. Mas apesar dessa alegria, a reconstrução do templo não foi instantânea. Eles ainda enfrentaram dificuldades para reerguer a cidade, dificuldades para consertar o templo, dificuldades para ajeitar a vida de pessoas que não estavam mais habituadas a adorar o Senhor. Deus tinha profundas restaurações a realizar no meio de cada um deles.
Por isso, o Salmo 126 tem duas partes totalmente bem definidas e que faz um recorte. Se você observar, versículos 1, 2 e 3 trazem uma recordação de um passado glorioso, onde é demonstrado a alegria da primeira restauração que o Senhor fez. Então, primeiramente, o povo olhava e falava: Deus é bom demais, olha o que Ele já fez na nossa história. E depois vem os versículos 4, 5 e 6, que são uma espécie de clamor por uma nova restauração, reconhecendo que a jornada estava longe de terminar. Mas o Deus que o chamou para essa jornada é o mesmo Deus que tinha feito aquelas grandes coisas no passado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Isso nos ensina que, mesmo quando experimentamos a graça de Deus, a restauração é um processo contínuo. Ainda hoje, eu conversava com os meus pais sobre a nossa própria realidade local e como já tivemos trabalhadores envolvidos aqui. E minha mãe dizia: nós já tivemos tantas pessoas na SAF, já tivemos tantas crianças nas atividades. E isso é parte do trabalho de expansão do reino, irmãos. Quando servos e servas são redirecionados para servir, mas servir a Deus em outros lugares. E isso precisa ficar claro para nós, porque isso não anula o nosso trabalho, isso não retira a validade do trabalho da nossa igreja. Quando eu saí lá da Igreja das Águas para vir trabalhar aqui com os irmãos, doeu muito. Doeu muito. O mês de janeiro eu chorava quase toda a pregação. Eu amo demais aquela igreja. E ainda me sinto muito amada por ela. É só postar qualquer coisa e um monte de gente me manda dizendo que está com saudade. Mas servir ao Senhor precisa nos levar além da nossa zona de conforto pessoal. A gente precisa estar sempre buscando o que Deus tem para nós, o que o Senhor espera de nós. Senhor, como o Senhor pretende usar a minha vida esse ano de 2025? Por quê? Porque altos e baixos também afetam o povo de Deus, pois faz parte do processo de expansão. O Senhor muda a história, o Senhor transforma a realidade. E é nesse sentido que olhar para trás deve nos impulsionar e não nos paralisar. Imagina que a gente olhasse para trás, seu Bartolomeu, que está aqui há mais tempo, que viu a história dessa igreja aqui, olhasse para trás e falasse assim: essa igreja aqui já foi uma bênção, mas hoje está tão pequenininha, vou trabalhar mais não. Imagina isso. Ele olha para trás e ele diz que foi uma bênção, e cada novo desafio vai fazer essa igreja ser melhor ainda, alcançar outras pessoas, outras vidas vão se achegar a Jesus pelo ministério dessa igreja. Não podemos paralisar, porque Deus está mudando as equipes. Olhar e lembrar de tudo que Deus já fez em nossas vidas é essencial. Tudo que Deus já fez aqui nesse lugar, isso nos leva a lembrar tudo que Deus ainda tem poder para fazer. Ele pode fazer coisas extraordinárias em nosso favor, irmãos. E isso é o que deveria preencher o nosso coração de alegria. O Deus soberano que criou absolutamente todas as coisas, o Deus que abriu o mar, o Deus que ressuscitou dos mortos, esse Deus é o Deus que caminha com você, é o Deus que se preocupa com você, é o Deus que carrega essa igreja e sustenta ela. E tudo isso, irmão, tudo isso, ciente de que teremos muito trabalho daqui para frente. Agora que a gente entendeu o contexto do Salmo 126, podemos perceber que o salmista ensina que a restauração que Deus tem para nós é uma restauração que nos surpreende, é uma restauração que nos enche de alegria. E olha de novo para o versículo 1, volta os seus olhos para o versículo 1. Versículo 1 disse: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, como é que foi? Foi como um sonho. Foi como um sonho. Foi como um sonho é a expressão que reforça a certeza de que essa restauração sempre nos surpreende. E esse é o nosso ponto 1, anota aí. Ponto 1 da mensagem: a restauração de Deus nos surpreende.
A restauração de Deus nos surpreende. A primeira coisa que o salmista destaca é que a ação de Deus foi inesperada. Foi uma ação totalmente, absolutamente transformadora. O povo estava acostumado à escravidão, estava acostumado já a viver na tristeza do exílio. Então, quando Deus intervém e os traz de volta para casa, foi algo tão maravilhoso que parecia um sonho. Como assim acabou? Como assim a gente pode voltar? E cabe ressaltar aqui, irmãos, que estamos diante de um texto do Antigo Testamento, o que nos traz um sentido totalmente diferente para o apego à terra que nós temos hoje. A terra para a qual eles estavam retornando era nada mais, nada menos do que o que a Bíblia chama de terra prometida. A terra que o próprio Deus tinha designado para ser a terra deles. Eles estavam retornando para um lugar que representava o melhor momento da história daquele povo. Histórias que eles ouviam do passado, falando do que Deus era e do que Deus fez, tudo apontava para aquele lugar. O povo de Israel tinha passado anos no exílio, vivendo longe da sua terra, sem nenhuma esperança de voltar. E de repente, Deus abriu as portas e permitiu que eles retornassem para casa. A restauração veio de um jeito totalmente inesperado, maior do que eles poderiam imaginar, melhor do que podia ter sido sonhado. Um rei sem compromisso com Deus, e isso precisa ficar claro para nós, um rei sem compromisso com Deus foi usado para autorizar o retorno do povo de Deus para o seu lugar de direito. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Deus usa até os poderosos da terra em favor do seu povo. Ninguém pode se colocar entre Deus e a sua vontade. Porém, muitas vezes, e isso aqui é verdade, muitas vezes também nos acostumamos com o sofrimento e achamos que nada vai mudar. E aí já está tão cômodo viver ali, é melhor viver a desgraça conhecida do que se arriscar a viver uma coisa nova. Então a gente cansa de lutar, a gente desiste. E depois de tanto tempo em uma situação tão difícil, é fácil sim perder a esperança. Mas Deus tem o poder que transforma realidades. Ele restaura vidas, Ele abre caminhos onde não há qualquer saída. Ele nos surpreende com a sua bondade. Imagina aqui, não sei se você já teve o seu brinquedo favorito enquanto criança. Imagina uma criança que perdeu o seu brinquedo favorito. E depois de muito tempo, alguém o encontra e devolve. A alegria dessa criança é uma alegria imensa. Você vê o brilho nos olhos, não precisa nem ser um brinquedo tão bom assim. Mas essa alegria é uma alegria muito particular e especial, porque aquela criança já tinha aceitado a perda. Não ia mais ver o brinquedo. Assim também acontece conosco. Há bênçãos que nem esperamos mais, já oramos tanto pedindo a Deus e Deus não respondeu, mas Deus em seu amor nos dá um presente que nos faz sorrir de novo, apesar do tempo que passou, apesar da nossa falta de fé, apesar de termos desistido de andar com Ele. Talvez você esteja passando por um tempo de espera, sentindo que ora, confia, espera, busca e nada muda. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele age no tempo certo e Ele sempre, sempre, sempre nos surpreende. O que hoje parece um sonho distante pode se tornar uma realidade. Como? Pela graça do nosso Deus. Então confie, pois Ele é especialista em reverter histórias. Ele é especialista em restaurar destinos. Recentemente, depois de muito tempo, e muito provavelmente por conta da mudança, a gente instalou o nosso DVD lá em casa. E como instalamos o DVD para quê? Exclusivamente para assistir o vídeo do nosso casamento. Eu engordei um pouquinho. E olha, foi incrível assistir, foi incrível, mas aquele Felipe lá de trás sequer podia imaginar o que Deus tinha em mente para a história dele. Que maravilha olhar para o passado e ver o que Deus faz.
Eu estava naquele dia radiante, como quem sonha. Eu ansiava que meu casamento fosse uma bênção. E Deus me dava muito mais do que eu podia imaginar. E aí eu preciso te perguntar, irmão, e na sua vida, na sua história, quantas vezes passamos tanto tempo na dor que já não conseguimos mais imaginar um futuro diferente? E aí, porque algo deu errado, a gente se habitua a olhar para o futuro a partir da perspectiva errada. Quantas vezes até temos alguma alegria de mudança, mas a nossa rigidez não nos trava de novo, nos fazendo desacreditar do que Deus está fazendo. Mais ou menos como aquela criança que sempre tira nota ruim na escola, e um dia chega feliz da vida em casa e diz: mãe, eu tirei 10 em português. E a mãe vira e fala: como? Não fez mais do que a sua obrigação. E matemática, que continua baixa? E a gente se habitua a viver com isso. Talvez você esteja enfrentando um tempo de deserto espiritual, onde a alegria parece completamente distante da sua vida. Mas Deus nos surpreende com a sua graça, sempre. Deus tem poder, Ele pode abrir agora uma porta de emprego. Aquela que parecia impossível, você já foi em todo quanto é canto e não conseguiu, Ele pode abrir para você. Ele pode manifestar uma cura inesperada, que os médicos olham e falam: olha, não tem mais nada para fazer. Não tem nada, vai para casa que agora é só questão de tempo. E Deus pode curar. Assim como Ele pode restaurar por completo um casamento, mesmo depois de anos de conflito, depois de tanta dor e sofrimento. A ação de Deus continua nos pegando de surpresa, porque Ele sempre faz além do que eu e você pedimos ou pensamos. Mas a restauração de Deus não é apenas uma experiência pessoal, ela se torna um testemunho para os outros que vivem ao nosso redor. Anota aí de novo, puxa aí a sua anotação, vamos lá? Ponto 2. A restauração de Deus é testemunho para as nações. A restauração de Deus é testemunho para as nações. Versículo 2 disse assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. A alegria da restauração foi tão grande que até os povos vizinhos reconheceram que Deus estava agindo de novo. Não tinha como não ver o poder de Deus. A alegria foi tão grande que não puderam conter os sorrisos, não puderam conter os cânticos de alegria. Mas algo ainda mais poderoso acontece aqui. As outras nações que têm os seus próprios deuses olham e reconhecem que foi Deus que agiu. Olha o Deus de Israel aí, gente. A restauração de Israel não foi apenas um alívio para eles, mas foi um testemunho vivo do poder de Deus para o mundo daquele tempo. Deus deseja que a transformação em nossa vida, meu irmão, minha irmã, glorifique o seu nome. Quando Ele nos restaura, quando Ele age, nossa alegria não deve ser também escondida, não deve ser contida. Ai, glória a Deus, e acabou. A nossa alegria tem que ser uma alegria vívida, uma alegria exposta para que as outras pessoas percebam o que Deus está fazendo na sua história. Ela precisa ser uma alegria compartilhada. É como um estudante que se esforça para passar por um estudante que se esforça, passa por dificuldades, mas segue perseverando nos estudos. Quando ele finalmente vence, seu sucesso não apenas traz alegria para ele, mas também inspira outras pessoas a se esforçar mais, se dedicar mais. E isso a gente teve o privilégio de ver com o pré-vestibular comunitário. Primeiro ano a gente teve uma pessoa aprovada. Esse ano nós tivemos 4 pessoas aprovadas. Quem dava aula eram os irmãos da igreja, e muitas disciplinas não era ninguém que trabalhava na área. Deus
Deus abençoa as pessoas. Deus usa a nossa vida para ser bênção para os outros. Precisamos compartilhar. E mais pessoas participaram do pré-vestibular esse ano. Do ano passado. Para esse ano, a expectativa é que mais pessoas participem. Mas isso, irmãos, toda essa forma de olhar e crer no que Deus está fazendo, a necessidade de compartilharmos, também nos direciona para desafios. Porque, como dissemos antes, o rei que libertou o povo de Deus não servia ao nosso Deus. Mesmo autoridades más, mesmo autoridades corruptas, podem continuar sendo instrumentos na mão de Deus. Assim como vimos pela manhã, isso significa que Deus segue no controle de todo o seu plano, mesmo quando a gente continua sofrendo, mesmo quando a gente escolhe por livre e espontânea vontade se distanciar de Deus. Deus continua no controle. Ele até nos pune para nos corrigir, mas visando o nosso retorno para Ele. E aqui surge outro aspecto importante do testemunho, a humildade em nos submetermos às autoridades impostas por Deus. Imagina aqui um trabalhador que, em vez de reclamar, em vez de confrontar os seus líderes, ele decide servir com respeito e dedicação. Mesmo quando ele está sendo injustiçado, mesmo quando ele está sendo perseguido, ele não age com revolta. Ele podia fazer isso, mas ele prefere não agir com revolta. Ele prefere confiar em Deus, no Deus que vê todas as coisas. Com o passar do tempo, sua atitude pode sim servir de testemunho. Como? Com todos os seus colegas e até com o chefe que perseguia. Os seus superiores podem ter seus olhos abertos pela mesma graça de Deus. E isso servir de testemunho vivo para resgatar outras pessoas. Nosso testemunho não está apenas naquilo que a gente diz acreditar, naquilo que a gente diz que é ser crente, mas está principalmente na forma como eu e você vivemos todos os nossos dias. Quando confiamos na restauração de Deus, permanecemos firmes, honramos as autoridades e mostramos ao mundo que servimos a um Deus fiel, um Deus digno de ser exaltado. Você não precisa bater palma para tudo que o seu líder faz, mas você precisa se submeter à autoridade. Irmãos, isso significa que quando Deus restaura a nossa vida, as pessoas ao nosso redor percebem que algo está acontecendo. O testemunho de transformação gera impacto naqueles que nos cercam, e isso é extremamente real. Pense num jovem que abandona vícios e passa a viver para Jesus. As pessoas olham, aquele ali não era o que vivia lá dentro da boca, esse aí não é aquele que ficava com o radinho, esse aí não era aquele que tinha uma vida toda errada. Ou ainda, irmãos, pensa numa igreja apagada, abandonada, fechada, totalmente incapaz de seguir em frente, mas que pelo poder do Espírito Santo de Deus é renovada. E ela de novo volta a abrir as portas, e ela de novo volta a crescer, e ela de novo dá frutos. Com Deus na frente do processo de restauração, sabemos que Ele fará uma grande obra. Apesar de, infelizmente, essa é a parte mais triste do projeto, nós não conhecermos os meios que Ele vai usar para isso, nem o tempo que a obra vai levar. No entanto, mesmo após a primeira restauração, o salmista continua clamando por um pouco mais. Isso nos ensina que a restauração é um processo contínuo, um processo de expansão do reino de Deus. Anota aí, igreja, vamos lá, mais um ponto. Ponto 3. A restauração de Deus requer perseverança e fé. A restauração de Deus requer perseverança e fé. O versículo 5 disse: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
O salmista nos ensina que a restauração nem sempre acontece de uma vez. Sabe aquele testemunho da pessoa que chega na igreja, ouve, levanta a mão, muda de vida, nunca mais faz nada de errado e passa a viver para Deus? Tem gente que vive assim, mas tem gente que leva anos e anos e anos no processo de transformação. Às vezes ela vem acompanhada de uma transformação dolorosa, cheia de lágrimas, de um período de muito esforço, de muita espera, de muita angústia. A figura usada é a figura da semeadura, ou seja, uma figura que traz ao nosso coração a necessidade de viver uma vida paciente no Senhor. Quem planta hoje não colhe amanhã. Não sei se você sabe disso. O milho não sai daquele grãozinho para aquela espiga inteira. Não é assim que funciona. Quem planta hoje precisa regar, cuidar, adubar, de vez em quando tratar com medicações por causa dos bichos que podem dar e esperar o tempo certo para colher. Essa é a ordem das coisas. Muitas vezes temos pressa para ver as coisas resolvidas. Queremos respostas imediatas, mudanças rápidas, soluções instantâneas. Preste atenção no que eu vou falar. Olha para mim, igreja do Senhor. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vou esperar todo mundo olhar para mim. Olhou para mim? O reino de Deus não é um miojo. Repete. Como assim, Felipe? O reino de Deus não é um miojo porque a restauração não fica pronta em 5 minutos. É isso. Não, miojo é 3, né? Eu sei. Fica tranquilo que eu sei. Só não gosto. A pressa muitas vezes é um reflexo da nossa falta de fé no Senhor. Quando não confiamos que Deus está no controle das coisas, nós nos desesperamos, nós corremos, tentamos resolver tudo por conta própria, na força dos nossos braços. Isso pode nos levar a tomar decisões precipitadas, isso pode nos levar a perder bênçãos que viriam com o tempo. A perseverança, irmãos, por outro lado, é a marca de quem confia no Senhor. Imagina uma criança, pensa comigo, a gente falou de semeadura, né? Imagina uma criança que ela pega aquele feijãozinho, você fez essa experiência na sua escola, de plantar o feijão no algodão? Não, a criança pegou uma semente e plantou, só que ela não plantou no algodão, ela plantou na terra, foi lá e plantou. Plantou hoje, molhou hoje, ficou feliz na vida hoje, mas amanhã de manhã, para ver se a semente cresceu, ela começa a cavar onde ela botou a semente, dá uma olhadinha, oi dona semente, como é que a senhora está? Já cresceu? Ainda não? E aí vai e fecha a terra de novo. Essa semente nunca vai crescer se essa criança ficar fazendo isso. Mas se ela aprender a confiar no processo, se ela continuar regando sem ver absolutamente nada, porque está embaixo da terra, ela já plantou, o que ela pode fazer agora é cuidar, regar, observar e aguardar a resposta. E se ela confiar no processo, se ela continuar fazendo isso, um dia nascerá uma árvore. Deus nos convida a semear com fé, mesmo quando seguimos chorando pelo caminho. Um casamento, irmãos, não é restaurado de um dia para o outro. A vida espiritual não se fortalece em um único instante. Não tem uma poção para você tomar e sair daqui, ó, vencedor, Deus dá asa. Você pode sair daqui muito feliz, só que os problemas ainda estarão lá fora. E o Senhor ainda estará conosco, mesmo nos dias difíceis. A vida espiritual não se fortalece de uma hora para outra, assim como uma igreja não se revitaliza da noite para o dia. Quando perseveramos na oração, quando persistimos no serviço, quando confiamos em Deus, a colheita vem no tempo certo. E ela será uma colheita repleta de alegria, porque isso é promessa do nosso Deus. Exatamente como diz o hino 49 do nosso cenário. Você se lembra dele? Ele diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor,
mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. De quem que é a vitória? Dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Está sofrendo? Fiel e sincero que segue junto ao Senhor. É isso. A restauração não é para os apressados, mas para os fiéis. Você está disposto a semear com paciência? Você está disposto a confiar que Deus trará a colheita? Isso significa que estamos reconstruindo a nossa igreja. Não hoje. Não quando o pastor Paulo reabriu essas portas. Não cada uma das vezes que essa porta abriu. Mas desde o início, quando essa igreja foi sonhada. Como que a gente faz isso, irmãos? Como que a gente mantém a confiança nesse processo? De um jeito muito difícil. Estudando a palavra, nos mantendo firmes em oração, buscando as melhores estratégias, mas acima de tudo, perseverando, firmes e fiéis no Senhor. E no nível particular, no nível mais individual possível, se estamos reconstruindo a nossa fé com Deus, precisamos manter os nossos olhos firmes em Cristo, perseverando em cada um dos nossos passos de fé. Não só nos passos de fé que eu quero dar, mas olhando para trás nos passos de fé que eu já dei, para que eu tenha esperança para os passos de fé que eu vou dar para frente. Assim como o profeta Ageu encorajou, e o nosso pastor falou tão vibrante hoje, coragem! Né? Eu falei, eita ferro, o homem está animado. Assim como o profeta Ageu nos encorajou a não desanimar na reconstrução do templo, devemos lembrar que Deus estará conosco no processo, mesmo quando não conseguirmos ver nada à nossa frente. Por isso, tudo aponta para um cumprimento final, um cumprimento de uma restauração gloriosa de Deus para todos nós. Esse salmo, como todo o Antigo Testamento, aponta para uma alegria numa restauração muito maior, de verdade infinitamente maior do que o Israel daqueles dias podia sonhar. O Salmo 126 nos ensina que Deus restaura seu povo, mas a maior restauração de todas acontece centralizada na figura de uma pessoa, que se chama Cristo Jesus. E essa restauração, irmãos, ela não aconteceu no passado. Ela segue acontecendo na vida e na história de cada um de nós. Jesus veio ao mundo e Ele veio para nos libertar do nosso maior cativeiro, a prisão do pecado. Sua morte, sua ressurreição nos garantem um recomeço com Deus. É Ele quem derrama sobre nós a liberdade, é Ele que enche o nosso coração de uma salvação eterna. E um dia, segundo a própria palavra do Senhor, Ele restaurará todas as coisas definitivamente, como vemos lá em Apocalipse 21, versículo 5. E não mais seremos afetados por nenhuma marca de corrupção, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Você tem noção do tipo de alegria, do tipo de restauração que a gente está falando aqui? Não é só o seu pneu furado ser substituído por um outro pneu. A restauração que Cristo nos oferece vai muito além de consertar algo que está quebrado. A restauração que Cristo nos dá é uma nova vida, é uma vida completa, é uma vida eterna. No Novo Testamento, vemos essa restauração se manifestar em 3 áreas essenciais, conduzidas pelo próprio Cristo. Primeiro delas, restauração espiritual, novo nascimento, como registrado lá por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O maior problema da humanidade não é externo, é um problema interno. O pecado nos separou de Deus, mas Cristo é esse grande restaurador que veio para reparar, para restaurar essa nossa relação, trazendo para nós um novo nascimento. Ele não apenas conserta o nosso coração quebrado, mas Ele faz uma nova criação a partir de nós. Livres da condenação, reconciliados com Deus.
nos restaurando espiritualmente pelo seu próprio poder. Mas Ele também nos restaura emocionalmente, nos preenchendo de paz, nos preenchendo de esperança. E essa é uma outra restauração que o Novo Testamento aponta, a restauração emocional que Cristo tem feito em você, uma restauração que vai te encher de paz e esperança. Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai dizer que as pessoas ao seu redor não estão vivendo desesperadas? Não estão procurando alívio? É nas drogas, é na bebida, é em sexo, é em pornografia, é em tanta coisa. Compras, que também é um vício aí que o crente acha que não é um problema, né? Muitas vezes o peso do nosso passado, as dores da vida, a ansiedade no futuro começam a oprimir o nosso coração. Mas Jesus vem ao nosso encontro, vem ao seu encontro e te convida, meu irmão, minha irmã, a partir de agora descansar de uma vez por todas nele. É Ele quem cuida de você. Ele restaura corações quebrados. Ele dá paz àqueles que enfrentam tempestades terríveis. Ele fortalece aqueles que não têm forças para ficar em pé. Então não importa o quão destruído você pode acreditar que você está, Jesus tem poder de sobra para restaurar você, fazendo não só você se alegrar baseado em falsas promessas. Vai, toma esse óleo ungido aqui, vai ser uma bênção, vai ser feliz. Ou ainda pior, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Como um político em período eleitoral, que vai fazer, que vai acontecer, até ele entrar e não fazer nada. Mas principalmente com alegria, paz e esperança que só o céu pode nos oferecer. Porque o compromisso que Ele mesmo estabeleceu conosco é que um dia o próprio céu virá até nós. Que dia glorioso vai ser esse? E por isso caminhamos para a restauração final que o Novo Testamento aponta, que é sim novos céus e nova terra, a nova criação, como a gente citou de Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. A restauração que Cristo nos oferece não se limita a essa vida. Um dia, o próprio Senhor fará novas todas as coisas diante dos nossos olhos, eliminando completamente o pecado, eliminando a dor, eliminando a morte, eliminando o mal. Isso significa que mesmo que nossa restauração aqui não seja completa, mesmo que os meus olhos não olhem e vejam a Igreja Esperança cheia de pessoas quebrantadas diante do Senhor, a nossa esperança é segura, é certa, é eterna no Senhor. Porque em Cristo continuará havendo oportunidade de recomeço até o dia final. Ele nos restaura hoje. Ele nos garante a plenitude da restauração no futuro. Se você já experimentou a restauração com Deus, aleluia! Confie, persevere, Ele continuará a obra que Ele começou em você. Por mais que às vezes você possa se entristecer, por mais que você possa ficar magoado com o trabalho, ou com aquelas pessoas que já não estão mais conosco na luta, mas estão servindo a Deus em outro lugar, confiemos que o Deus que nos trouxe, o Deus que nos sustenta, é o grande empreiteiro dessa obra de restauração. Só Ele pode trazer novos trabalhadores para essa seara, e por isso oramos tanto para que Deus mande mais gente. Se você ainda não experimentou essa restauração, meu irmão, minha irmã, se você ainda não experimentou a restauração que Cristo oferece, eu quero te convidar a refletir. O que tem governado a sua vida? O que tem regido o seu coração? O que tem te feito sair da cama de manhã? Porque talvez você tenha buscado sentido, buscado felicidade, buscado paz em tantas coisas. Tem gente que vai buscar realização no trabalho, tem gente que vai buscar no relacionamento, no casamento, no sucesso, prazeres momentâneos, mas no fundo, mesmo conquistando essas coisas, não encontra paz verdadeira. É como se sempre ficasse faltando alguma coisa. A verdade é que somente Jesus Cristo pode restaurar por completo um coração.
Ele não apenas melhora um pouquinho a nossa vida, Ele não dá um jeitinho na nossa história. Ele nos dá uma vida completamente nova com Ele. Ele não veio apenas para consertar o que está quebrado, mas para transformar por inteiro, para restaurar cada pequena parte de quem você é, nos transformando em novas criaturas. Essa restauração está disponível para todos nós, todos os dias, mas principalmente, meu irmão, minha irmã, está diante de você agora, nesse momento. Não é algo distante, não é algo complicado, que você tem que dar 7 mergulhos no Jordão, que você tem que virar cambalhota no Monte Everest. Não é nada que exige que você conserte a sua vida primeiro e depois venha para Deus. O Deus de todo o universo te chama pelo seu nome, aonde você está, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus vícios, mesmo com todas as dúvidas que você carrega no coração. Tudo que Ele pede é que você creia, tudo que Ele pede é que você viva a transformação dentro do seu coração, que você descubra que Ele tem vida para te dar. Então eu te pergunto de novo, você quer continuar carregando esse sofrimento? Você quer continuar carregando esse peso? Você quer continuar seguindo baseado nos seus fracassos passados? Ou você quer de verdade entregar esse peso para alguém? Você quer confiar a vida àquele que tem poder para restaurar? Bênção. Você quer confiar a sua vida àquele que pode te restaurar por completo? Quer se entregar de uma vez por todas por Jesus? Cristo hoje continua de braços abertos. Hoje pode ser o dia de recomeço para todos nós. Venha, experimente a restauração que só Jesus pode trazer ao seu coração. Porque o tempo de reconstruir chegou para nós. O tempo de reconstruir veio até você. Agora é a hora de, diante desse Senhor, você semear com fé e confiar na colheita que Deus trará a você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, Senhor, o nosso coração se angustia, se desespera, nós perdemos o foco, tantas coisas acontecem na vida, Senhor, e parece que às vezes a gente se pega, como diz aquela música, parece que é difícil só para mim, e a gente começa a reclamar e se habituar a uma vida de sofrimento. O Senhor tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, a como acontece nesse Salmo 126, olharmos para o passado, lembrando as grandes coisas que o Senhor fez no seu povo, os grandes feitos do Deus soberano sobre tudo e todos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o passado e encontrar a cruz de Cristo como elemento redentor da nossa vida particular. Ajuda-nos, Senhor, também a olhar para o futuro, mesmo quando as condições presentes forem desesperadoras, mesmo quando só parecer haver medo, desgraça, sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o futuro, crendo que virá o céu até nós. Enche, Senhor, as nossas vidas de fé, enche o nosso coração de confiança, enche-nos do Teu Espírito, Deus, para que de verdade todos ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas que estudam e trabalham conosco, todos possam contemplar a Sua glória através da nossa vida e do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém.